tarde, meu nome é Julieta Fischberg, estou participando da Semana da Jornada de Iniciação Científica, sou aluna do curso de Licenciatura de Música, orientada pela professora Silvia Sobreira. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o tema Estudo sobre o uso da análise temática. A gente vai dividir este vídeo, esta apresentação, por algumas partes. Primeiro a gente vai começar com a introdução, falando um pouco o que significa análise temática. Após isso, a gente vai falar sobre as pesquisadoras e um pouco sobre o que elas falavam em relação a isso. Depois a gente vai dar esses exemplos de como isso é usado na prática, no caso para a pesquisa. E depois a gente vai fazer a conclusão e etc. A gente vai começar falando o que seria análise temática. A análise temática é um método para identificar, analisar e reportar padrões, temas, nos dados. E para realizar esta pesquisa, as autoras Brown e Clark, que estão no resumo expandido que foi enviado, elas seguem 6 fases a serem seguidas. A primeira é a familiarização dos dados. A segunda é a codificação. A terceira é a busca pelos temas. A quarta é a revisão desses temas. A quinta é a definição do nome dos temas. E a sexta é a produção da escrita. Por que elas seguem esses? Se a gente for falar de educação musical, a gente precisa saber sobre professores, sobre os alunos, a gente precisa saber sobre o sistema de ensino, a gente precisa entender também sobre o próprio MEC, a gente precisa entender quais questões vão ser inseridas para que esta educação musical se dê no Brasil. É só um exemplo para a gente entender o passo a passo que a gente deveria estar fazendo. Em uma live do YouTube, principalmente a Clark, ela explica que essa proposta da análise temática ela deveria ser entendida como um guarda-chuva, já que é uma coisa muito vasta, não adianta você querer seguir uma única linha de raciocínio. Existem vários subtópicos e subtemas a serem seguidos. E ela aborda mais de 30 tipos de análise temática. E esta autora ela informa que este termo ele foi encontrado sendo usado justamente por musicólogos da volta de 1930, no seu início. Entre as décadas de 80 e 90, o uso da análise temática ela passou a aparecer com muita frequência. E em artigos acadêmicos, embora sem detalhar muito o tipo de procedimento a ser utilizado. Já a Bardeen, que é outra autora, ela indica a análise temática como um dos procedimentos possíveis dentro da análise de conteúdo. Pois, para ela, esta análise temática seria a contagem de um ou vários temas em itens de significação, numa unidade de codificação previamente identificada. O tema é uma unidade de significação que se libera naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. Ou seja, basicamente, a análise temática ela não é única, ela é muito vasta e ela precisa ter esse entendimento de uma unidade. Pois, se a gente pegar esse tema de educação musical, como eu falei antes, haverão vários subtópicos e subtemas que serão importantes para a discussão também, mas a gente precisa pontuar e sinalizar para onde esta análise será usada. E Clark, elas falam também que a abordagem delas em relação à análise temática seria útil pensar os temas como os personagens centrais de uma história a ser contada, que estamos contando sobre os dados. Cada tema tem uma essência ou conceito central que sustenta e une os observadores, as observações, no caso. Muito parecido com os personagens terem suas próprias construções narrativas, psicológicas e motivações. Ou seja, se a gente voltar para o tema da educação musical, a gente tem que pensar, por exemplo, educação no Brasil, corpo estudantil, professores, como temas a serem contados, com suas características, especificidades, assim como se fossem os personagens de uma história a ser contada. Cada pesquisador vai seguir uma linha de raciocínio, porém, cada um vai entender como é que essa análise temática se dá para o seu tema. Por exemplo, em relação à educação musical, eu posso realmente falar muito mais sobre o corpo de professores do sistema educativo brasileiro e os seus problemas e suas questões, do que falar simplesmente da educação musical no seu aspecto geral.
E essa diversidade de modos de coletar e analisar os dados e filosofias subjacentes aos estudos pode ajudar os pesquisadores de outras áreas a pensar sobre suas próprias táticas, segundo Clarke. Uma outra coisa que acho importante destacar sobre a análise temática é que a análise temática ela não pode